O ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio da rede social Rumble aqui no Brasil por não indicar representante legal. Mais cedo, o magistrado tinha desativado a conta dele no X, o antigo Twitter. Nessa semana, o magistrado multou a plataforma de Elon Musk em R$8 milhões por não repassar dados do jornalista Alan dos Santos. Sobre esses assuntos, o nosso entrevistado agora é o advogado especialista em direito digital e cibersegurança, Francisco Gomes. Tudo bem, doutor? Como vai? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui na programação da Jovem Pan. Boa noite, prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. Bom, sobre essa decisão em relação a essa plataforma que fica proibida no Brasil até representar ou indicar um representante legal. Isso a gente já viu outras vezes com o próprio X no ano passado, naquele embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Agora, sobre o Rumble, tem alguma coisa a ver com a possibilidade de que o ministro Alexandre de Moraes, está sendo processado pela plataforma nos Estados Unidos? Pode ser alguma decisão correlata ou é importante separar as duas coisas, doutor? É importante separar as duas coisas, obviamente. O Rumble no Brasil, ele tem o mesmo regramento que qualquer empresa no Brasil, ou seja, ele tem que ter uma representação legal no Brasil para que possa atender intimações, citações judiciais, enfim, como qualquer empresa regular que opere no Brasil. Então, o que se está pedindo é que essa empresa atenda a legislação brasileira. Ao contrário, se não se pedisse isso, que estaria errado, porque aí a empresa teria um privilégio em relação às outras todas as empresas, inclusive o próprio X, que já teve esse tipo de problema, o Telegram, que já teve esse tipo de problema. Agora, a ação promovida lá nos Estados Unidos é uma outra coisa. Primeiro que a gente não pode confundir a jurisdição, né? As leis são diferentes, o direito é outro, o tipo de direito é outro e a jurisdição é outra. O que vai se discutir, na minha opinião, inicialmente nessa ação, porque me parece, para o nosso direito, essa ação ela é um tanto quanto temerária, quer dizer, ela é uma ação sem muito fundamento jurídico, porque eles alegam, a Rumble alega, e aí, no limite é os Estados Unidos alegando que se feriu a soberania dos Estados Unidos por conta de decisões judiciais do Brasil. Mas as decisões judiciais tomadas no Brasil são para ser cumpridas só no Brasil. Então, eu acho que essa ação é um pouco complicada. Ele corre algum tipo de risco com essa ação, por ser nos Estados Unidos? Aí é uma pergunta, claro, de leigo, que não é da área do direito. Ele tem que ir lá para os Estados Unidos prestar depoimento, alguma coisa nesse sentido ou não? Não, as ações elas são, ainda mais nos Estados Unidos, a ação ela vai se dar online. Como qualquer mecanismo de direito internacional, antigamente a gente expedia a carta rogatória, né? Quando se havia papel, aquelas coisas todas. Hoje se faz a intimação por via eletrônica e ele pode apresentar a defesa por via eletrônica e, se houver necessidade de depoimento, também fazer por videochamada. Então não há nenhuma necessidade de deslocamento. Perfeito. Doutor, vou chamar os nossos comentaristas. A próxima pergunta de Dora Kramer. Você, Dora. Boa noite, doutor Francisco. O senhor disse, o direito é outro, as leis são outras, a realidade é outra. Eu vi hoje, os chamados especialistas dizendo, olha, essa ação desse tipo, da maneira como ela foi apresentada, ela pode ser nula. O senhor concorda com isso? Queria saber a sua análise sobre os efeitos dessa ação tal como ela está posta. Eu consegui hoje justamente, boa noite Dora inicialmente, boa noite Vilela, eu consegui hoje justamente ler essa ação, tive acesso a essa ação. Ela é uma peça inicial, obviamente o direito é outro, mas ela é uma peça inicial que eu acho que não se sustenta realmente, porque a Rumble está dizendo o seguinte, que houve uma invasão da soberania americana. Mas não houve, porque em nenhum momento, nenhuma decisão do Supremo brasileiro extrapola o território brasileiro. Então, como você quer dizer que houve uma invasão da soberania? Obrigar uma empresa americana a cumprir uma decisão judicial no Brasil, todas são obrigadas, a Meta, Google, todos são obrigados e todos cumprem. Então, eu não vejo como essa ação se sustentar. Eu acho que ela pode ter um componente político de criar um fato, talvez, para criar um imbróglio maior. Doutor, pergunta agora de Cristiano Vilela. Doutor Francisco, boa noite. Bom, nós tivemos agora a decisão de proibição de funcionamento do Rumble no Brasil. Mais uma vez, esse tema vem à tona, essa polêmica vem à tona,
E nós temos um tema que a gente já tem aí também há algum tempo para ser discutido no Brasil, que é a questão da regulamentação das redes sociais, uma legislação específica para regulamentar o tema no Brasil, que é algo que se fala muito, mas que não consegue avançar. Na sua visão, com o arcabouço jurídico que se tem hoje, o país consegue conduzir bem as suas necessidades para de alguma forma disciplinar o dia a dia dessas redes, ou é urgente que o Congresso Nacional se debruce sobre esse tema e crie uma nova legislação, estabelecendo, especialmente por conta das novidades, das modernidades que esse tema traz para a sociedade? É muito boa a colocação. É óbvio que é urgente, como vem sendo em vários locais do mundo. Quer dizer, a Europa inteira já tem uma legislação, alguns países adotando, outros não, mas já há um debate colocado. A Austrália já tem a sua legislação, o debate está colocado. Aonde as plataformas estão conseguindo segurar é justamente aqui, Estados Unidos, onde eles fazem um lobby pesado, com aquela coisa da liberdade de expressão, e daí eles não querem nenhuma regulamentação. E no Brasil, na realidade, essas empresas elas lutam para não ter regulamentação em nenhum local onde elas operam. Quer dizer, isso é uma tendência mundial. Eles fizeram isso em todos os países. Só que os países vão vencendo essas barreiras. A gente sabe que aqui no Brasil, essas empresas têm lobbies muito bem constituídos que até agora fizeram no Congresso com que nada andasse. Todas as vezes que se marcou uma audiência pública, logo em seguida se desmarcou. Toda vez que se quis colocar em pauta o projeto de lei, logo em seguida se retirou e nada anda, nada vai para frente. Então, é óbvio que é necessário, eu não acho que seja imprescindível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, quando havia, por exemplo, quando se matava uma pessoa, quando se matava, por exemplo, uma mulher, não havia feminicídio. Tudo era homicídio. Mas você já tinha uma lei. Quem matava não ficava impune. Quem matava respondia por homicídio, independente de ser homem ou ser mulher. Agora, quando veio a lei do feminicídio, aí você qualificou o homicídio em relação a uma condição que era a condição de ser mulher. Quer dizer, aí você aperfeiçoou, mas antes não estava sem lei. É a mesma coisa com as redes sociais, quer dizer, você precisa aperfeiçoar e ter normas mais objetivas, até para que não se fique tanto nesse campo de até onde vai a liberdade de expressão, o que é subjetivo, o que não é. Então, é óbvio que se você especifica, você tem isso muito melhor. Mas hoje você já tem no Código Penal tudo que está previsto, quer dizer, quem xingar alguém, crime contra a honra, está no Código Penal. Ameaça, está no Código Penal. Extorsão, tudo está no Código Penal. Então você já tem leis, embora não tão específicas. Então é óbvio que precisamos melhorar, mas a gente também não pode achar que a gente não tem lei. Tem lei. Para você que chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan, estamos conversando com o advogado especialista em Direito Digital e Cibersegurança, Francisco Gomes. E para você que não teve a informação, o ministro Alexandre de Moraes definiu hoje que o funcionamento da plataforma Rumble está proibido no Brasil até que a empresa indique um representante legal aqui no país. Doutor, eu queria aproveitar ainda na esteira da pergunta do Vilela, o Supremo está discutindo sobre a responsabilidade das redes sociais pelo que os usuários postam. E o próprio ministro presidente da Corte, o ministro Barroso, ressaltou que o Supremo estava discutindo esse assunto porque o Congresso não tomou frente e não decidiu ou não está discutindo algo semelhante. Eu pergunto para o senhor, o que o Supremo pode definir lá na frente? O Congresso pode depois derrubar, se discutir uma outra legislação, aí o Supremo pode derrubar a legislação do Congresso? O que a gente pode esperar em relação a esse debate? Primeiramente, eu acho que é assim, definir funcionamento de redes como internet num país é função legislativa, é função do Congresso. O que faz o Supremo? O Supremo está justamente analisando o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é a responsabilização das plataformas pelo que é postado. Hoje as plataformas são responsabilizadas depois de receberem uma intimação judicial. Significa o seguinte, se alguém falar, olha, eu tenho aqui um conteúdo que é ofensivo à minha pessoa e gostaria que você retirasse, a plataforma não é obrigada a retirar esse conteúdo. Eu preciso obter uma ordem judicial e aí sim ele é obrigado a retirar. O que está se discutindo no Supremo é se isso é constitucional, esse artigo que fala que só cumpre ordem judicial, ou se ela já teria que ser obrigada e responsabilizada, caso não retire, no pedido de quem se sentir prejudicado. Então é isso que o Supremo está votando,
o julgamento está suspenso, não há ainda a data para ser retomado, mas houve uma primeira tendência a estender de que a plataforma vai ser responsabilizada, sim, independente de ordem judicial. Essa foi a primeira tendência. Se você me permite fazer um parênteses muito rápido aqui, por favor. Você mencionou essa questão do Twitter, só para a gente lembrar o seguinte, o Twitter, no Brasil, é a 10ª rede social do país. Quer dizer, você tem YouTube com 100 milhões de usuários, depois tem aqui WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Kawaii, todo mundo está na frente do X. Então, em termos de número de usuário e também de percentual de usuários na população brasileira, o X está em 10º lugar e o Rumble em 18º lugar. Então, a gente não está falando das grandes redes utilizadas no Brasil. É isso, bem lembrado. Doutor Francisco Gomes, advogado, especialista em direito digital. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Um bom fim de semana. A gente volta a se falar. Um abraço. Até logo. Boa noite.